Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro. Disciplina, Projetos Empreendedores, do curso técnico em Agropecuária, PMA 516, Instituto Federal, Sul de Minas, Campus Moçambique. Peço licença a vocês para gravar e apresentar o nosso AVA. Antes da apresentação do AVA, eu me apresento também, sou o professor Marcos Celso. A minha área é a tecnologia da informação, onde nós, professores dessa área, atuamos principalmente nos cursos técnicos em informática, seja ele concomitante, né, aquele integrado ao ensino médio, ou o subsequente, ou ainda a ciência da computação. Temos outras atribuições também, que é atuarmos em todos os cursos do Campus Muzambinho, onde tenha a disciplina de informática, ou informática básica, ou informática avançada. E uma das minhas habilidades também é trabalhar em empreendedorismo. Disciplina essa que eu já trabalhei com outras turmas em outros momentos. Então, por essa razão, eu estou aqui compartilhando essa disciplina que até então era do professor Eugênio, e que agora está comigo. Nossos encontros serão todas as quartas-feiras, às 19 horas. Onde nós estaremos aqui apresentando conteúdo, disponibilizando para vocês atividades e para que vocês possam assimilar tudo que a disciplina tem a oferecer e, ao mesmo tempo, que vocês também possam abstrair do professor, do curso, né, toda a experiência pertinente aqui neste momento. Essa é a nossa aba. Apresentação, e a cada semana, tá, uma nova aba irá surgir aqui dentro desse ambiente para vocês. Dentro da aba de apresentação, eu trouxe para vocês aqui, né, um seja bem-vindo ao projeto de empreendedorismo, né, e trouxe também, né, algo sobre o que é empreender. Acompanhe comigo. Empreender é investir em um projeto. Pode ser um projeto individual ou envolvendo mais sócios. No entanto, o que a maioria dos projetos hoje em dia envolve é o fato deles dependerem muito da presença online para obter os resultados esperados. Não importa se o empreendedor vai gerenciar uma pequena loja na garagem da sua casa ou uma franquia comercial. O fato é que esses tipos de projetos necessitarão contar com um bom site para assegurar uma boa presença digital. O empreendedor é uma pessoa que deve olhar constantemente para frente, sempre em busca de novas oportunidades. E quando o assunto é investir em projetos lucrativos, vale a pena pensar em todas as possibilidades. Por isso, se você tem o objetivo de empreender, ainda não sabe qual é o segmento mais adequado com seus talentos e recursos, é possível optar por uma das alternativas citadas acima. Por fim, tenha sempre em mente que qualquer projeto envolve muito planejamento e a dedicação desse por parte dos envolvidos. Essa videoaula e todo o conteúdo dela vai estar disponível ali na semana 1. Assim que terminar a nossa aula, o nosso momento síncrono, a gente fecha a gravação, isso é enviado para o YouTube e depois o YouTube disponibiliza para que eu possa colocar aqui. Isso é muito válido para vocês no momento em que vocês forem tirar alguma dúvida, ou se não for possível vocês assistirem a aula hoje, né, então vocês podem vir aqui e assistir em outro momento. Então a gravação permite aí, né, que vocês possam aprofundar ainda mais, né, todo o aprendizado e a busca desse conhecimento que vocês, né, tanto almejam. Dentro desta área, nós temos aqui a presença virtual. Eu recomendo que vocês sempre entrem aqui nessa aba para marcar sua presença. Essa presença não é para mim, porque nós já temos a gravação e todos vocês estão ali naquela gravação. Essa presença é para que, posteriormente, caso a coordenação venha a exigir, venha a pedir algo, né, para saber como está a frequência, como que está a turma aí, né, a gente possa apresentar isso a eles. Então, eu recomendo que sempre que vocês entrarem
na minha aula, venham aqui nesta aba, que é a aba de apresentação, desçam até presença virtual, e quando vocês clicarem em presença virtual, vocês irão visualizar a data do dia e o período que está aberto para você mesmo marcar sua presença. Tá? Então, aqui, né, abre agora às 19h05 e fecha às 25h. Este é o período que vocês têm para clicar nesta aba, né, e marcar aí a sua presença. Então, olha só, eu venho aqui, clico nessa bolinha verde, registrar presença, e procuro pelo meu nome, tá? Eu vou procurar pelo meu nome. Ao encontrar meu nome, eu marco aqui presente. Então, isso vocês devem fazer em todas as aulas de vocês, para que isso possa, né, ficar aqui registrado. Dentro desta área também de apresentação, eu deixo aqui o meu currículo, o meu Vitae. Esse currículo é para que, caso vocês tenham interesse, né, de buscar as habilidades que o professor tem, as formações que ele tem, né, as experiências e todo o material pedagógico que a gente trabalhou ao longo de toda uma vida acadêmica. Vou mostrar tudo aí. O conteúdo trabalhado dentro desse curso, ele não veio do nada. Ele surgiu de algum local. Esse local, ele parte do projeto político, né, pedagógico do curso, o PPP. Esse PPP você encontra lá no site do Campus Muzambinho. Então, você vai lá em www.mus.ifsudminas.edu.br, você vai clicar em cursos técnicos subsequentes, você vai encontrar aí, né, o técnico em agropecuária, nele você vai encontrar a ementa, e quando você vai encontrar o PPC, e quando encontrar o PPC, né, você vai rolando a tela para baixo até você encontrar a ementa da disciplina. E esta é a ementa que nós iremos trabalhar, né, ao longo desse período. Tá? Essa ementa aqui, ela permite que eu possa, né, trabalhar o conteúdo com vocês. Então, aqui diz, né, o conceito de empreendedorismo, os tipos de empreendedorismo, né, as características básicas, o processo, o plano de negócio, o projeto agroindustrial. Então, nós temos aqui todo um apanhado, todo um conjunto de textos, títulos, né, e conteúdos que serão trabalhados com vocês ao longo deste semestre. A disciplina vai ser disponibilizada com as suas respectivas atividades. A cada atividade, elas são avaliadas, né, e no total, quando vocês chegarem ao final, vocês terão aí distribuídos 10 pontos. Desses 10 pontos, você sabe que é necessário que você tenha a média 6 para que você seja aprovado. Tenho aqui também, né, um pequeno aviso, algo que a gente sempre coloca aqui disponível para vocês, né? E aqui é uma receptividade de um bem-vindo ao projeto de empreendedorismo, né, onde as nossas aulas, né, elas acontecerão todas as quartas-feiras, no horário de 19 às 20 horas. Tá? Aqui está errado, por 18 às 19, mas não. É 19 às 20 horas. Tá? E fiquem sempre atentos às atividades, né, que possam estar dentro de cada disciplina. Dentro de cada semana, desculpa. E vamos ver o que eu preparei para que nós pudéssemos trabalhar na semana 1 do nosso curso. Então, na semana 1, né, nós temos aqui a inovação, a ideia e a necessidade, e a junção disso tudo representa o que é ser empreendedor, o que é o empreendedorismo. E eu deixei aqui algo para que vocês pudessem pensar, algo para que vocês pudessem refletir ao longo dessa semana. Então, para pensar durante a semana. Na sua atividade, em seu trabalho, você está fazendo o melhor ou o possível? Pergunto isso a vocês. Eu não me refiro o melhor do mundo. Não estou me referindo a você fazer algo melhor do que todos que existem aí dentro das suas áreas.
mas sim o seu melhor. Qual o grande risco quando a gente conforma com o possível, ao invés de fazer o meu melhor? Eu posso responder isso para vocês, tá? Está difícil. Tá? Esse cenário, o cenário que nós vivemos hoje, o cenário atual, né, indefinições, inflação, né, momentos políticos que, né, conturbam, né, o próprio mercado, né, não me oferece condições. Essa seria a resposta que talvez alguns de vocês pudessem me dar. E só que eu posso lhe responder de uma outra forma. E essa resposta ela vem assim, ó. Você tem que fazer o teu melhor, na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor. O meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores de fazer melhor ainda. Quer dizer, eu tenho que me doar, eu tenho que fazer o melhor do que é possível conseguir dentro de qualquer ambiente, né? Dentro até deste ambiente onde nós estamos, desse cenário, né, que nós vivenciamos hoje. Eu tenho que buscar fazer o melhor enquanto eu não tiver uma condição melhor. De repente a política se estabiliza, a inflação para, a pandemia passa, né? Ou seja, eu tenho um cenário novo, um cenário diferente, onde eu vou poder dedicar ainda mais de mim e mostrar o meu melhor. Tá? Então, isso daí é apenas para você pensar, refletir durante a semana. Leiam com calma, né, essa pequena passagem que eu deixo aqui, tá? E cada um vai ter aí dentro do seu subconsciente, dentro do filme da sua vida, né? O que você está conseguindo fazer de melhor hoje e o quanto você pode conseguir melhorar para crescer mais ainda. Isso também está embutido dentro do empreendedorismo. Isso também faz parte desse espírito empreendedor que nós devemos ter nessa busca do crescimento profissional, né, e do mercado de trabalho. Tenho aqui o guia da semana. A cada semana eu coloco este guia, né? E nesse guia aqui desta semana, né, eu trago para vocês. Deixa eu só buscar aqui. Tá? Eu trago para vocês aqui o que nós iremos trabalhar. Então, a semana começa hoje, dia 8, e encerra, né, na próxima terça-feira, dia 14, momento esse que vai entrar a segunda semana para a aula de quarta-feira. O conteúdo de hoje é ser empreendedor, os aspectos essenciais no empreendedorismo. Então, é preciso que você entenda, né, os pontos-chave do empreendedorismo, o que é este empreendedorismo e as características de um empreendedor. Dentro das atividades virtuais, né, eu deixo aqui 2 vídeos para vocês assistirem e complemento ainda com a aula da data de hoje, né, dia 8/9, com horário agora, 19 horas, né, está tudo lá. E temos uma atividade. É uma atividade que é um comentário sobre a visão pessoal e profissional de como o empreendedor, como ser empreendedor nos dias de hoje. Vale um ponto isso daí, tá? E deve ser postado até o dia 14/9, que é a próxima terça-feira. Então, né, aqui, né, foi o link onde vocês entraram. Eu sempre estarei enviando também no grupo, tá, no nosso grupo, o link da aula. E aquele aluno que fizer o acesso com o e-mail institucional, né, ele já entra direto, não tem nem que pedir permissão para entrar na sala. Aqueles que não acessam com o e-mail institucional, esses têm, né, que passar sobre o meu crivo, ou seja, no momento que você pede para entrar, eu tenho que habilitar aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é 5 minutos antes das 19 horas, 18h55, eu já fico aqui esperando, né, já dentro da sala, esperando vocês para poderem, né,
entrar na sala. Tá? Eu sempre disponibilizo o link lá no grupo e aqui, né, dentro da plataforma. Quem quiser entrar direto aqui no ABA, já entra aqui, já acessa o nosso Meet. Né? Ou aguarde aqui no grupo, né, no grupo de WhatsApp, que eu vou estar postando como eu acabei de fazer agora, né? Agora há pouco, para que vocês pudessem acessar essa aula. Neste espaço, aqui vocês estão vendo uma videoaula que não é de vocês ainda. Tá? Eu vou até mudar o meu perfil aqui, tá? Vou passar o meu perfil para estudante, porque aí vocês vão visualizar, né? Quer dizer, eu vou visualizar da forma que vocês visualizam aí. Então, vocês estão vendo ó, que já deu uma mudada, né? Aqui, então, abaixo desse link, que é o da aula, vai entrar essa gravação. Este momento síncrono nosso, eu sempre coloco, toda semana eu venho e coloco aqui. Ao término da aula, eu aguardo a liberação do YouTube e tal, e venho e coloco aqui para que vocês possam assistir. Então, podem ficar tranquilos. Se vocês perderem uma aula, apenas não vai ter a frequência, né? Mas você vai ter o conteúdo trabalhado naquela semana, naquela aula, para você poder assistir aqui quantas vezes você quiser. E assim ele vai ficar. Em materiais complementares, eu trouxe 2 vídeos que são excelentes para a vida profissional de vocês. E aqui o primeiro deles, olha, como empreender em casa do zero. De repente você está desempregado, de repente você pensa em montar o seu próprio negócio, ser um autônomo, mas você não quer sair para o mercado. Esse momento pandêmico, né, esse distanciamento permitiu isso. Permitiu que nós pudéssemos, né, estar ainda mais voltados para o home office. Então, trabalhar em casa. Então, aqui eu trago, né, ideias para vocês de como empreender em casa do zero. Você vai partir do zero e vai até lá. Aí é um vídeo de 13 minutos, vale a pena assistir. E no complemento deste, de repente você tem aí um capital, né? Você tem um dinheirinho aí, quer investir também, mas quer investir em algo seguro. Eu trago esse outro vídeo, um vídeo de 18 minutos, né? Como empreender do zero com R$1.000 ou menos. Então, esse seria o seu capital de giro. Né? Isso seria o montante que você está definindo, né, para iniciar o seu próprio negócio. No máximo 1.000 ou menos, e aqui vão ter ideias para você poder, né, criar essa sua empresa. Isso também é ser empreendedor. Isso também já começa a moldar o perfil de vocês dentro do projeto de empreendedorismo. E aqui em cima, tá, eu preparei esse texto para vocês, que são os aspectos essenciais do empreendedorismo. Tá? Então, aqui, né, vocês vão ter aí... Deixa eu pegar aqui. Aspectos essenciais do empreendedorismo. Estou abrindo uma nova aba. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Na verdade, quando eu baixei, ele foi lá para a minha pasta de download, né? Então, para que eu possa abrir. Então, tá aqui, ó. Empreendedorismo. Aspectos essenciais. Ser empreendedor é um sonho que muita gente, mas o que muita gente não sabe é que existem alguns pontos chaves no empreendedorismo. Então, aqui, né, tem os vários pontos chaves, o qual são de extrema atenção para que vocês possam, né, iniciar essa carreira de empreendedores, seja como autônomo ou até dentro de uma empresa, né, mas tentando mudar o perfil, o cenário existente aqui. Tá? Então, são 7 pontos aí. São 7 dicas, né, que eu deixo aqui para vocês, para que isso possa complementar o nosso assunto de hoje. Mas, vamos aí, então, né, o que eu tenho de mais importante, que está aqui nesse PDF, só que aqui ele está em PDF, e o que eu vou apresentar para vocês hoje está em forma de slides, mas é o material dos slides
está dentro desse empreendedorismo aqui. Ah, não podemos esquecer, ó, tem uma atividade para vocês fazerem. Então, ela está aqui, ó. Essa atividade é uma visão pessoal. Ela tem o valor de 1 ponto, entrega até o dia 14, né, que é a próxima terça-feira, às 23h55. Quando você clicar aqui, né, então você vai ver, né, que ele tem uma data de entrega, né, ele abre agora, às 21 horas, após o término da nossa aula, né, eu já deixei assim definido, tá? Para que vocês possam enviar somente após a término da nossa aula. E aqui eu peço para vocês. Faça um comentário sobre a sua visão pessoal e profissional de como ser um empreendedor nos dias de hoje. Um mercado tão difícil, um mercado tão oscilante, né? Um mercado com uma pré-infração embutida, onde para você ser empreendedor você tem que ter uma visão geral. Não basta, às vezes, você enxergar, né, até o limite dos seus olhos. É necessário que você enxergue além, né, para que você possa, então, se programar e obter sucesso. Você é autônomo ou tem o seu próprio negócio? Então, você vai, né, me explicar aqui qual é, né, a sua atividade. Se você for autônomo, já imaginou a sua empresa? Como será e qual será o ramo de atividade dela? Então, me fale um pouco de você, me fale um pouco da sua vida profissional, me fale um pouco dos seus sonhos, tá? Disserte isto. Tá? Então, como você vai fazer? Abre um editor de texto, pode ser um Writer, pode ser um Word, tanto faz. Né? Faça uma dissertação sobre esse assunto aí, né? Sobre esses tópicos que eu deixei aqui, tá? E salva e me envie. Tá? Você pode enviar em PDF, pode enviar em doc, em docx, em ODT, tá? Não importa como você vai fazer. A própria atividade abre um espaço para que você me envie até às 23h55 no dia 14, que é a próxima terça-feira. Isso vale um ponto. Então, já é o primeiro ponto que vocês podem garantir aqui, né, desse universo de 10 pontos aí que nós temos para poder trabalhar. E vamos ao conteúdo, né, que eu preparei para vocês hoje. Então, está aí, ó. Ser empreendedor, né? O empreendedorismo. Olha que imagem bonita. Né? Olha que imagem que talvez possa vir a remeter em vocês, né, algo distante, algo longe, algo bucólico, sei lá. Alguma coisa isso pode vir a remeter dentro da sua visão, né, dentro das experiências que vocês têm, né, e das vivências. Né? Mas eu tenho aqui um ambiente que é um ambiente meio fechado, é um pouco escuro. Não posso dizer fúnebre, né, mas um pouco escuro. Né? É um ambiente que talvez não dê a visão que você espera. Mas você tem ali uma luzinha. E aquela luzinha, por mais fraca que ela seja, ela pode ser a única luz que você tem para você se garantir dentro desse mercado e obter sucesso e a sua empresa, né, ela conseguir atingir níveis aí que pode lhe trazer, né, muito prazer e principalmente ganhos financeiros. Olha para vocês verem, né, a situação destes conceitos aqui. Tá? Então, nessa aula de hoje, o que a gente vai fazer? Tá? Eu quero tentar mostrar esses tópicos que estão aqui nesse slide, né? O que é o empreendedorismo e fazer vocês pensarem um pouco das características do sujeito que é empreendedor, de um sujeito que a gente chama aqui de sindrômico, que eu vou explicar na próxima aula, eu não vou chegar no sindrômico hoje. E, finalmente, eu fechar com a pergunta, né, que é importante dentro da nossa disciplina, né, que é possível ensinar alguém a ser empreendedor? Né? Ou será que isso é nato? Quando eu me refiro a essa situação, tá? A primeira pergunta que a gente coloca aqui é o que é o empreendedorismo? O ponto de partida de um curso do empreendedorismo, né?
O ideal seria que eu desse uma definição para vocês, uma definição assim, bem clara, precisa, né? Que trouxesse uma orientação, né, sobre esse universo do empreendedorismo. Só que, infelizmente, né, é difícil a gente conceituar, descrever e explicar de uma maneira bem consensual o que é empreendedorismo. Para os pesquisadores da área, isso é um desafio, porque as respostas não são claras. E dentro dos estudos, né, e os pesquisadores, há várias vertentes que imprimem, que deixam, na verdade, o que é o empreendedorismo. Bom, então eu posso dizer que eu não tenho uma resposta simples para vocês, né? Por um lado, eu não tenho simples, mas por outro lado, eu tenho algo que possa dar uma margem para que você possa pensar, raciocinar, né? E tentar enxergar um momento, né, que seja diferente da realidade. Uma problematização diferente, né, da vivência de hoje. Qual é a problemática dessa definição do que se apresenta, né, o empreendedorismo dentro dos seus conceitos, né? As tentativas de empreender uma resposta do que é o empreendedorismo, a mais fácil das respostas, a mais popular, a que mais vocês encontram, seja no meio didático, nas livrarias, né, na internet, né, com colegas ou com pessoas mais experientes na TV, no rádio, sei lá. Né? A ideia de que o empreendedorismo ele está relacionado à capacidade individual de um sujeito que, portanto, recebe o nome de um sujeito empreendedor. Então, empreendedorismo é um atributo do sujeito empreendedor. Né? Ou seja, esse sujeito, essa pessoa, ela teria uma personalidade especial e privilegiada, né? Que difere essa pessoa de uma pessoa não empreendedora, de uma pessoa que eu posso dizer aqui, uma pessoa comum, né? E é a maioria deles, né? Quem seria, então, este sujeito empreendedor? Né? Ele é um sujeito disciplinado, persistente, perseverante, assume riscos, é inovador, né? É orientado a mudanças, é persistente, é um líder visionário. Né? Ele enxerga alguma coisa nova que ninguém está enxergando, ele tem essa perseverança de correr atrás de alguma coisa que só ele está enxergando, é avesso a coisas velhas, à procura do novo. Então, veja que eu estou falando de características pessoais, né, características individuais de uma pessoa para poder falar do empreendedorismo. O empreendedor, então, é aquele que imagina, que se envolve, realiza visões, às vezes visões como essa que vocês estão vendo aqui nesse slide. Stonehenge é uma construção do norte da Inglaterra, e não sabe direito que propósito ela foi construída, que visão correspondeu a essa construção, né? Mas não é uma visão. Né? Em algum momento, algum grupo, alguém enxergou que isso aqui poderia ser algo como um relógio do sol, ou seja, construir alguma coisa. Houve um projeto, um empreendimento, mas o empreendedor seria aquele sujeito que tem que ter a sua capacidade de antever, de ter visões bastante desenvolvidas, bastante privilegiadas e bastante estimuladas. Quais são os problemas que nós encontramos nessa supervalorização do indivíduo, do indivíduo empreendedor? Primeiro, o primeiro problema é que essas características individuais, elas não são universais. Elas não valem em todos os tempos e em todos os lugares para as mesmas comunidades. Quer dizer, todas essas características que elas têm,
Você, para ser empreendedor, no Rio de Janeiro, por exemplo, em um determinado tempo, vamos imaginar lá em 2010, no Rio de Janeiro, talvez você precise de características que não sejam necessárias para ser empreendedor, mas se você estiver em Recife, no mesmo ano de 2010, as suas características não serão as mesmas, pois você vai empreender no Rio de Janeiro, por exemplo, lá em 1987. Todas essas características, elas correspondem a uma pertinência a um tempo e um espaço. Quer dizer, tem um tempo, um espaço, um lugar. Então, você não pode pensar em termos gerais de características do empreendedor que valeriam no Rio de Janeiro, em Hong Kong, em Nova York, em Pequim, né? Ou aqui no Brasil, igualmente. São culturas diferentes, são economias diferentes, são mercados diferentes, são demandas diferentes, são épocas diferentes, né? Portanto, os empreendedores têm que ser diferentes, né? Um outro problema também é que nem o estilo de liderança também tem sucesso o tempo todo. Bom, eu sempre, quando penso nessa situação, eu penso, por exemplo, nos técnicos de futebol. Eles, por exemplo, tem um time, né? Aquele técnico de futebol ele funciona muito bem por um determinado período. Quando vê o time começa a perder, né, aquela liderança do técnico começa a se perder e vem as cobranças e muda o técnico, bota outro, né, mexe no time. O que aconteceu? O que, na verdade, está acontecendo ali é que o estilo de liderança, né, ele corresponde a um determinado estilo de situação. E as situações, infelizmente, né, senão a vida seria muito chata e desagradável, elas são mutantes, elas vão mudando. E à medida que as situações vão mudando, é necessário que a liderança, né, e possa também se tornar incompatível com uma nova situação. Então, não é possível dizer, né, qual é o estilo de liderança do empreendedor e fixá-lo numa característica rígida, fixa e permanente. Essas necessárias características psicológicas, no qual eu cito outro problema aqui, a sociabilidade do empreendedor, né, elas não são necessárias, nem sequer são suficientes. Você tem pessoas que são tem um fascínio pelo novo, pela novidade, tem pessoas que são persistentes, são pessoas que são perseverantes, né? Nem por isso são necessariamente empreendedores. E nem por isso, se tentasse empreender alguma coisa, seriam necessariamente bem-sucedidos, né? Não é possível estabelecer uma relação direta entre certas características pessoais e o sucesso de um empreendimento conduzido por essa pessoa que teria essas características individuais. Então, a gente tem né, essas características pessoais que podem ser condições necessárias, podem ser importantes, podem ser pré-requisitos, mas não são as únicas dimensões que têm que ser observadas quando se trata da questão do empreendedorismo. Mas, sem dúvida nenhuma, essa é a ideia mais disseminada. E se você for procurar, né, na internet, numa livraria mais próxima, no repórter do jornal, né, numa agência de fomento, né, provavelmente a primeira coisa que você vai esbarrar é nessa ideia do indivíduo empreendedor e você vai cair naquele teste da sua personalidade, onde eu lhe pergunto, você é um indivíduo empreendedor? Onde você terá que preencher aqueles requisitos para saber se você é ou não. Vejam vocês, por exemplo, a gente fez essa experiência, foi na internet, né? E trouxe um texto para você ter uma ideia do que é que acontece nesse tocante, desse aspecto. Mas, para apresentar essa ideia, tá? A gente tem que aprofundar. É necessário que a gente aprofunde e busque cada vez mais, né, o entendimento daquela situação, daquele momento ali onde a gente está vivendo. Então, cada época, cada geração, né, cada situação é um momento diferente
né, para que a gente possa caracterizar o que é ser um bom empreendedor. Boas ideias são comuns a muitas pessoas. Todos vocês conhecem esse objeto, o objeto que é um escorredor de arroz. Imagine um escorredor de arroz, né? E pouco sabe que foi um empreendedor brasileiro que desenvolveu esse objeto, né? Mas ele na época usou uma tigela, uma peneira, e que veio, né, depois de aperfeiçoar, ele criou ali o escorredor de arroz. A doutora Beatriz, uma dentista brasileira, né, o fez tentando melhorar o seu desempenho como dona de casa e como profissional. Ela não se restringiu a ter uma boa ideia. Ela transformou a boa ideia num negócio, né? Isto é o que se faz com o empreendedor. Esta é a característica principal do empreendedor. Como vocês estão vendo nesse slide, né, só fazer ou só ter ideias não é suficiente. É preciso você ter ideias e transformar em realidade. A maioria das pessoas fica apenas na ideia e não consegue seguir à frente. O empreendedor, tá, ele passa do pensamento à ação. Ele tem a coragem e a persistência para fazer que as coisas aconteçam, né? Todo empreendedor, ele demonstra a paixão por aquilo que faz. Ele se envolve, né, com a sua ideia, com o seu pensamento, né? E costuma-se dizer que essa paixão, essa doação que se faz, né, do indivíduo, onde ele se confunde, às vezes, com o próprio objeto que ele cria, né, com o serviço que ele inova, é que o transforma em uma pessoa diferente, uma pessoa diferenciada das outras. Nós diríamos que, dentro dessa visão, o entusiasmo e paixão são as principais características de um empreendedor. Não são suficientes para transformá-lo em empreendedor, mas são as principais. Outras características que a gente pode destacar no empreendedor, né, é que o empreendedor, ele, ao enxergar várias alternativas, ele tem coragem de uma bifurcação, escolher um caminho e não ficar preocupado se esta foi a melhor ou a pior alternativa, né? Ele tem, na verdade, tenacidade, ele tem coragem de seguir à frente. O empreendedor, ele tem um foco, né, naquela ideia, naquele pensamento em que ele quer materializar. E isso faz com que ele fique... que ele pegue toda a sua energia e coloque nesse objetivo, né, nesse projeto. O empreendedor, ele normalmente ele vai buscar uma ideia ou um pensamento, né, naquilo que, de alguma forma, ele já conhece, né? Ele tem um aprofundamento, ele consegue ter a visão por conta de uma experiência e de uma sabedoria acumulada. O empreendedor, ele tem uma tenacidade, né? Ele se destaca, né, por ser uma pessoa muito tenaz, né? Ele não desiste, ele acredita na sua própria capacidade. Os empreendedores têm uma autoestima muito elevada e um grau de alta confiança. O fracasso para o empreendedor não tem o mesmo significado do fracasso para nós, pessoas comuns, né? O fracasso é visto pelo empreendedor como um aprendizado. E o empreendedor, ele, às vezes, aprende mais com o fracasso do que com o sucesso. O fracasso não faz com que o empreendedor desista. Ele, por ter essa tenacidade, né, ele não desiste diante do primeiro obstáculo ali, né, que ele encontra, né? E, finalmente, o empreendedor, ele está sempre fazendo uso da sua imaginação. Ele tem uma imaginação muito forte, muito ativa. Ele sonha, ele tem suas visões e ele passa grande parte do tempo imaginando e, na concepção dele, transformando aquele sonho em realidade.
o empreendedor, né, nessas visões, nesses sonhos, ele costuma montar diversos cenários, e cenários sempre positivos, né? Ou que ele percebe como sendo positivos para ele, né? E o empreendedor, ele nunca se acha uma vítima. O empreendedor que já tenha tido um fracasso no negócio, numa ideia, ele não se coloca como vítima, né? Ele enxerga, né, de uma outra forma, né? Ele é proativo, ele não fica parado, ele está sempre em constante evolução, em constante mudança. Ele busca sempre superar os obstáculos que, porventura, se colocam no seu caminho. E ele tem sempre uma ideia fixa, e eu diria quase que obsessiva, tá? Em mudar a realidade. Ou seja, aquilo que ele está eternizando, aquela inovação, aquele novo processo, aquele novo serviço, aquela nova invenção, ele prefere, né, transformar a realidade, né? Uma realidade que pode ser mundial ou nacional, né? Ou dentro de uma comunidade do interior, ou para o seu próprio ego, né? Ou algo assim. Mas ele sempre mantém o foco, né, naquela ideia, naquela concepção dele. Em contraposição ao empreendedor, né, nós temos o sindrômico, que é o sindrômico, né? Às vezes, ele é visto, principalmente como algumas matérias sobre empreendedorismo, como algo a ser desprezado, que é o empregado, é o assalariado, né? E que se cria um estereótipo de que esse assalariado ou este empregado, ele é o oposto, tá, do empreendedor. Características, então, do sindrômico, né? Ele é dependente na geração do seu trabalho, ele só está vinculado, só está ligado, só está conectado àquilo que ele faz, ele não tem visão de todo o processo, ele simplesmente faz a sua parte, domina a sua parte, e não tem visão do todo. Também, ele não é autossuficiente, exige uma supervisão e espera que alguém sempre esteja lhe mostrando o caminho, alguém sempre tem que estar lhe dando ordem, né? Ele não se preocupa em conhecer todo o negócio que ele participa, né? Não conhece a cadeia produtiva, a dinâmica do setor onde ele atua. Ele é simplesmente uma pequena parte de uma máquina, né? Não, não se preocupando em melhorar o que existe, se acomoda, está ali numa zona de conforto, né? Não se preocupa em melhorar o procedimento, melhorar o serviço, transformar alguma coisa em alguma coisa que para ele não se diz respeito, né? Não consegue visualizar nada que seja externo ao seu ambiente de trabalho, ao seu modo de produção, e não se preocupa, tá, eventualmente, com as questões que envolvem externamente o seu trabalho. Como eu disse, ele não é proativo, né? Ele é acomodado, não percebe a importância de marketing, né? Ele não é criativo, não gera mudanças, né? Nem em si mesmo ele gera mudanças, né? Muito menos para a empresa, né? O que aprende ele faz, né? Incapaz de aprender a aprender, né? Ele praticamente vive repetindo a mesma tarefa, por isso que eu disse que ele é uma máquina, né? Todo dia, não estabelece uma rede de relacionamentos que faça com que ele possa crescer, né? Como funcionário, como empregado, como assalariado, né? E toda vez que ele erra, o erro traz um medo a ele,
ele tem medo de ser repreendido, ele não tem essa autoconfiança, ele não entende o erro, ele não aceita esse erro como uma fonte de aprendizado, né? Essas são as características, né, da síndrome do empregado. Conhecendo as características do empreendedor e, conhecendo as características do sindrômico, né, a pergunta que se faz é possível ensinar alguém a ser empreendedor? Quer dizer, alguém que seja empregado, né, que não seja sindrômico, né, ele pode vir a ser empreendedor? Isso é uma característica própria do indivíduo com algumas visões de empreendedorismo que se coloca, ou é algo que pode ser cultivado, né, fruto de uma experiência, né, fruto de condições econômicas, condições sociais, enfim, é algo que faz com que qualquer um, né, possa se tornar empreendedor. Mais. Uma universidade, como uma disciplina de empreendedorismo, né, como a nossa aqui, como professores não empreendedores, no sentido restrito, eles não são empresários, podem passar os conceitos, né, e podem ensinar alguém, né, a ser empreendedor. A nossa visão é que qualquer indivíduo pode ser empreendedor, mas isso não significa que necessariamente qualquer empreendimento que ele vai ter não tenha sucesso. Na verdade, quando se coloca a disciplina de empreendedorismo, quando se passa o conhecimento sobre empreendedorismo, né, tenta se mostrar a todos, né, que existe fórmulas de você empreender e minimizar alguns riscos que certamente você vai encontrar ao tentar, né, empreender algo. Mas é possível também ser empreendedor sendo empregado, né, sendo assalariado. Quer dizer, mudanças que você faz como assalariado dentro de uma empresa, né, elas podem ser recebidas como forma de empreendedorismo interno, né? Então, a gente concluiria que essas características, tanto do empreendedorismo como as características do sindrômico, elas são discutíveis, elas estão em permanente avaliação, e ainda bem que nessa disciplina de empreendedorismo não se tem nada rígido, que estão sendo construídos, discussões são feitas e é uma matéria em constante evolução, em constante discussão. Então, pessoal, né, este é um assunto assim, né, muito pertinente para a gente ser tratado aqui hoje. E na próxima aula, a gente vai trabalhar o empreendedorismo como um processo, e não essa visão de que o que faz o indivíduo empreendedor são as situações natas, né, desse indivíduo. Tá? E é importante que vocês façam a seguinte reflexão: há alguma diferença entre o inventor e o empreendedor? E além dessa reflexão, a gente convidaria vocês, tá, a visitarem vocês, tá, nos sites, nos links, né, principalmente na Wikipedia, né, onde traz várias leituras do que se encontra, né, do material referente a empreendedorismo. Então, uma das razões que eu deixei aqueles vídeos, né, para que vocês pudessem complementar essa questão do ser empreendedor, né, essa questão de você fazer algo diferente, né, de você tentar mostrar que, independente da sua condição, você pode mudar,
não somente mudar o mundo, mudar as pessoas que vivem ao seu redor, como mudar a si mesmo. A oportunidade está aí, a oportunidade é lançada, basta que vocês agarrem essa oportunidade e façam dela algo diferente para a vida de vocês. Então, pessoal, este é o conteúdo, né, que eu deixei preparado para essa semana, né, até para que vocês possam, né, refletir, analisar, ler, né, e principalmente voltarem aqui na próxima semana, tá, com uma outra visão do que é ser empreendedor, né, dos projetos do empreendedorismo. Ok? Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, o comprometimento de vocês aqui nesse instante, tá? Tem um espaço que eu já deixo reservado na plataforma, na semana, né, que é um espaço para dúvidas, então vocês podem até ir lá, né, e deixar as suas dúvidas da semana. Tá? Eu sempre deixo, em todas as aulas, eu vou deixar, tá, esse espaço aqui embaixo. Dúvidas da semana. Então, aqui vocês podem deixar que eu irei, né, ao longo da semana, entrar, fazer a leitura e vir a esclarecer essas dúvidas com vocês na próxima aula. Tá bem? Não se esqueçam que assim que houver a liberação da aula, ela vai estar aqui dentro desta aba Interatividade Google Meet, logo abaixo do link da aula. Pessoal, muito obrigado. Tenham uma boa noite, uma boa semana e que esta seja bastante produtiva, assim como eu acredito que vocês, se já não são, serão exímios, né, empreendedores no mercado, né, nesse mundo que está aí aberto. Até mais, pessoal. Obrigado.